A gente resolveu gravar esse vídeo terminando as Olimpíadas agora e algumas oportunidades que eu estava vendo de como as pessoas lidam com a competitividade, principalmente de acreditar no outro. Me deu vontade de falar um pouco, tive alguns insights sobre esse assunto. Eu resolvi gravar esse vídeo, estava vendo as Olimpíadas terminaram agora e estava em uma das últimas competições. O brasileiro Isaquias Queiroz estava competindo no remo e era uma prova de mais ou menos 1.000 metros. Era de 1.000 metros, na verdade. E ele começou a largada um pouco para trás, enquanto os outros concorrentes estavam mais na frente. E eu estava no ambiente, devia ter umas 7 pessoas mais ou menos. Eu achei interessante como cada um opinava de uma maneira completamente diferente sobre o acontecimento do esporte naquele exato momento. Alguns extremamente pessimistas, e já era, tá para trás, não vai ter como, no máximo vai ser o sétimo lugar, brasileiro é assim mesmo, e colocando uma série de pessimismo sobre aquele fato, enquanto outras pessoas, vai dar certo, com certeza vai conseguir, torcendo, né, jogando aquela energia, e fiquei analisando, vendo outras atividades esportivas, outras modalidades que tiveram ao longo das Olimpíadas, mas que na verdade é um simbolismo de todo mundo do esporte de uma maneira geral, dessa necessidade de competir. Isso mostra muito sobre a gente, de jogar essa energia, de vangloriar muito o primeiro lugar, enquanto o oitavo é ruim. A gente vem de uma competição desde pequeno, de agradar todo mundo, de agradar os pais, de agradar a família, você ser bom, você ser melhor, você fazer vários gols, você ser o destaque, o famoso. O esporte traz muito isso, né? A superação, mas no sentido de você ir além do seu limite, como uma coisa assim muito bonita, muito impactante, enquanto quem não consegue chegar nesse lugar é excluído de uma maneira mais ampla. E eu fiquei analisando essas pessoas, vendo alguns chats, algumas conversas durante algumas provas, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, de pessoas que às vezes a competição mal tinha começado e já estava, já era, com uma série de pessimismo, uma negatividade, uma densidade sobre aquele tema, sobre se a pessoa vai ir bem ou não vai, muito forte. Isso me chamou a atenção, vendo essa competição do Queiroz, Isaías Queiroz, Isaquias Queiroz, fugiu o nome agora. Como que as pessoas realmente colocam assim, uma força muito grande de acreditar no outro, e como isso simboliza sobre o que ela acredita nela mesma, sobre os próprios desejos, as próprias questões, os sonhos que foram realizados ou não. Quando você vê o que diferencia uma pessoa que está ali torcendo e acreditando, independentemente do resultado, com o pensamento que tudo bem você ficar em oitavo, primeiro, que bom que você está nessa final, e de uma pessoa que está ali pondo uma negatividade onde um esporte nem começou e já colocando e cuspindo literalmente uma série de julgamentos, uma série de pessimismo sobre aquele fato. Como mostra a competitividade na gente, né? Como colocamos uma necessidade de vangloriar sempre o primeiro e os últimos não são tão interessantes, quem perdeu não está merecendo, não mereceu estar ali, mesmo sendo os melhores do mundo. Então é interessante analisar esse pessimismo que a gente coloca sobre os outros, se é uma competição, mesmo se é um paralelo, na verdade. Se a gente coloca esse pessimismo para uma pessoa que está ali participando de uma competição, imagina que mal começou a competição, porque no final ele ficou em segundo lugar, ele conseguiu dar um sprint final e passou os adversários quase, foi ouro. E aí é interessante que a pessoa, que bom, um dos mais críticos desde o começo da prova, isso aí não vai dar nada, o Brasil não tá ganhando nada. Colocou um peso ali, e como isso delimita a pessoa de uma maneira geral, e como ela põe esse não acreditar no outro, e independentemente do resultado, porque você pode não acreditar e ele ficar em último, mas tudo bem, parabéns, você chegou ali, que você está ali, que você teve essa experiência, que você conseguiu dar a volta por cima e estar ali em mais uma Olimpíada, depois de já ter ganhado algumas medalhas. Ou não, colocar o foco no sentido de, não, pelo amor de mais um que não consegue medalha, é fraco demais, brasileiro é assim. É interessante ver esse panorama das pessoas. E ele, como esse, pontualmente o mais pessimista das pessoas que estavam ali torcendo,
como simboliza o acreditar nos próprios desejos dele e nas outras pessoas. E talvez como ele pode também passar essas inquietações, esse não acreditar em si, que se estende para o outro, nas próprias relações, nos seus relacionamentos, com seus filhos, com as pessoas em volta. O que diferencia ele acreditar num projeto de alguém ali próximo dele ou numa ideia? A pessoa simboliza muito esse não acreditar nos outros, e um pequeno simples ato de uma competição pode mostrar muito sobre uma pessoa. Esse negativismo, essa não crença, você não vai conseguir, não, mais um que tá ali, já não deu nada, mas quando ganha, merecido também, também né, também teve sorte. Coloca um pouco de alguns pessimismos, pequenos pessimismos na verdade, ou grandes, dependendo da situação. Então fiquei refletindo como a gente vive num mundo competitivo, em que você simplesmente tem que ganhar. Não existe esse não, e a gente vem desde pequenininho, não existe essa não possibilidade de ganhar, quer dizer. E a gente desde pequenininho a gente foi criado num mundo de competição, em que sempre vai ter o melhor, sempre é um melhor majoritário sobre determinada uma ação, alguma coisa. Não existe essa junção. Aí você vê os esportes, né, a própria Olimpíadas, que terminou, como que ela coloca esse pedestal muito forte sobre as pessoas. E só o primeiro que vai subir no pódio, só os primeiros países são os melhores, e o restante vive essa competição que ela é estendida para várias áreas da nossa vida. Ela aumenta essa dualidade que a gente vive. Ela coloca mais ainda, a gente veste mais ainda esse personagem quando a gente acredita nessa competição de que o meu país é esse, eu vou defender só esse e os outros não importa, então. E vice-versa também. Na verdade, ela acaba separando mais esses eventos esportivos, se a gente for pensar, mesmo que apoie, que traga saúde, benefício, mas no fundo a competição e essa valorização do sofrimento, de veio lá de baixo e conseguiu, é muito forte, principalmente na mídia brasileira. Vangloriar, são ótimas histórias, claro, mas como é impactante essa necessidade de impulsionar quem veio desse sofrimento, e quem compete, e quem vai até o fim, e faz milhões de cirurgias, e passa por vários processos para conseguir essa medalha. Até que ponto é relevante nesse sentido? E como as pessoas vendem, compram essa ideia muito forte, no sentido de defender e de querer crescer com o outro, querer, na verdade, diminuir com o outro, querer crescer algo interno, que eu iria falar, para diminuir o outro. Então, uma pequena análise, como a gente, quando começa uma competição de alguma coisa na sua vida ou não, e a gente coloca ali esse fator determinante de diminuir ou não uma pessoa que está tentando uma prova ali, e como isso simboliza na sua vida exatamente a não realização dos seus desejos. Fica aí uma pequena reflexão. Até a próxima.